Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Hoje o meu convidado é o Félix Balgart. O senhor que vive a história de Blumenau e faz um bom tempo, né? Prazer tê-lo aqui no programa, senhor Félix. Prazer todo meu. Eu falava do tempo que o senhor vive em Blumenau lá, se foram mais de 90 anos, né? Vai fazer 92, nasci aqui, né? Então, nasceu em que lugar aqui da cidade? Onde é que o senhor se criou? Bem em frente onde é o Carlos Gomes hoje. No coração da cidade? É. Lá onde está o famoso túnel, né? Pois é, estão falando muito sobre esse túnel. E o que o senhor sabe desse túnel? Eu andei porque o túnel ali era a casa da cunhada da minha avó, né? As primas do meu pai, tudo, né? Ali a casa ficava na frente, era mais alto, e atrás descia de repente, né? E tinha uma baixada. E no lado tinha o pomar, no outro lado tinha um prédiozinho, tinha a lavação, quarto de empregado, garagem, depósito. E atrás daquilo ficava a horta e o pasto, né? E enxurrado, aquilo ficava tudo debaixo d'água. Ali fizeram um canalzinho até na descida para o Reverendo dos Padres, né? Eu me lembro, até uma vaca caiu uma vez lá dentro do... E isso depois, né? Porque o Carlos Gomes era um moro. E atrás, onde a Caixa Econômica, ali tinha um pomar. Onde a Casa Royal, aquilo era um banhado, né? Então esse túnel era para escoar água? Era água né? Que corria até para o Reverendo dos Padres, né? Mas capricharam tanto, a gente viu as fotos esses tempos aí, fizeram bem feito o túnel. Não, mas assim, depois fizeram o túnel, né? Porque aquilo era tudo uma baixada, hoje está tudo cheio de prédio, aquilo tudo lá, né? Então o senhor se criou, morou naquela região ali e estudou aonde? Foi para a escola onde? No primeiro ano foi Sagrada Família. Segundo, terceiro e quarto ano foi no Colégio Santo Antônio. Dali foi para o Luiz Delfino, que fica lá onde era o antigo fórum, né? Ali perto onde é a prefeitura, né? Fora esse cenário que o senhor tem na sua memória, de onde é hoje o Carlos Gomes e como era antigamente, esse famoso túnel e tal, o que o senhor lembra do centro da cidade, assim? Como descrever Blumenau lá no seu tempo de menino, por exemplo? Blumenau, no tempo quando vinha o trem, era a cara de mola, chegar perto da Nova Viola, a Rua 15 só havia cara de mola. E depois transporte era feito com carroça, né? E lá no Hotel São José, onde está da Bude, né? Ali tinha muitos pombos, né? Então as carroças vieram com aquele saco de milho, espalhava milho na rua, era só pombo na Rua 15, porque carro naquela época, né? Só tinha o Coutering e o velho Bush. Então, domingos, a gente ficava sentado na frente do muro para ver um carro passar. Naquela época, uma coisa nova, né? Hoje a gente nem quer ver. Hoje tem tanto, né? E o senhor se lembra do primeiro modelo, os primeiros automóveis? Não. Claro, eram poucos os carros, andavam devagarzinho. A Rua 15 não era pavimentada, né? Não. Era estrada de barro? Era estrada de barro, né? Hoje ela é bem diferente. Ali onde era o Carlos Gomes, ali tinha a casa do Minstedt, né? Uma casa comprida, onde começava, o começo da casa tinha o muro mais ou menos 1,5 metro. No fim, ali onde seria o Banco Itaú, né? Sim. Ali o muro tinha 4 metros, só vê como era a diferença da rua, né? A gente queria cobrir, quando vinha subindo lá, quando chegava em cima, estava cansado. Pois é, e o que vocês faziam quando eram meninos? Brincavam, que tipo de brincadeira? Não, a gente ia trabalhar. Trabalharam cedo, é? O senhor começou com que idade trabalhar? Com 9 anos. E qual foi o seu primeiro trabalho? Ia entregar jornal. Ganhava 5 mil reais por mês. E isso para hoje era um bom dinheiro, não? Com 5 mil reais eu podia comprar uma franga e um frango da carroça antigamente.
Ah, mas já dava para fazer um prato legal, né? É, mas hoje em dia o cara entrega jornal, quantas galinhas, frango ele come, ele já limpo, né? Ah, tinha que comprava o frango vivo, né? É, na carroça, né? As carroças vinham da colônia, né? Não tinha feira, nada nesse tempo. Né? E o senhor entregava esse jornal aqui, o Pipoca, esse era, só por favor, aqui, esse era o jornal, né? É. Esse jornal, ele é de 1800 e... Ele foi fundado em 1961. 1861. É. Porque esse que eu tenho aqui, esse exemplar é datado de 15 de dezembro de 1902. É, porque em 1897, porque antes veio uma tropa para invadir Blumenau, 200 de Florianópolis, daqui tinha ido para Florianópolis, defender o Ercílio Luz, e os imperialistas vieram, e ali fizeram lá, onde hoje é Peter Krause, antigamente chamado Rua das Cabras, ali a rua fazia uma curva, né? E ali só tinha 17 homens aqui que ficaram em Blumenau. Eles cortaram árvores, fecharam aquilo com árvores, ficou lá onde era o campo do Fluminense, numa árvore sentado. Na hora que ele abanou com um pano branco, porque ele estava chegando. Ali, os colonos, medo, né, que vinha de lá, um apertou o gatilho, né, que cada tiro dá 4 ecos, né, porque fica entre 2 morros, né, o morro da Ponta Aguda e o morro da São Fabrício, né. E a turma lá, então os 17 começaram a tirar, então eles lá fugiram, né, mas deixaram um ferido e dois cavalos ficaram. Deixa eu entender bem essa história. Então era a turma do Império, né, que na época era o regime, e a turma dos republicanos, né? Chama mais liberais, né? Os liberais. Que era, então, aqui no estado, o Ercílio Luz e o Lauro Miller, que tinham como representante maior, que veio a ser presidente, né, o Floriano Peixoto. O presidente naquela época foi o Peixoto, né? Floriano Peixoto. E o Ercílio Luz e o Lauro Miller, catarinenses que apoiavam o sistema e o Floriano. Tinha também, ainda junto, tinha o Vidal Ramos também pertencia ao partido, enquanto os outros ramos era tudo liberal, né? Então teve um entreveiro aqui nessa época, é? Isso foi que ano mesmo? Isso foi em 1897, né? Ali eles vieram a segunda vez, né? Ali eles vieram com uma corveta. Mas e aquela que o senhor assistiu, o senhor chegou a assistir mais tarde teve uma outra peleia, né? Tem uma peleia ali na frente do América, né? Com Nelly Ramos, né? Com o Sering, né? Ali jogaram o podre nele, né? Ali ele começou a dividir, cortar Blumenau, né? Ali Blumenau foi no Picadouro, né? O senhor presenciou então essa... Não, a gente era pequeno, né? Mas você lembra de alguma coisa? Daquela coisa, né? Pois é. E ali na Revolução de 30, o que o senhor se lembra ali quando o Getúlio passou por aqui, foi para o Rio para ser presidente? Eu com meu irmão, nós estivemos lá na Rio São José, lá onde o grupo Luiz Delfino morava, foi em Libé. E a gente desfilava e estava lá no morro, lá tinha um coqueiro, a gente pendurava nas folhas da volta. Quando descemos lá, estava desmanchando a bicicleta, porque os revoltosos estão lá na frente. Lá onde é aquela rua que vem da Beira-Rio para... ali já é Rua São Paulo, ou ainda é 15. Atrás da Reforma, né? Sim, Fórum Antigo. Ali tinha o pasto, né, do Roberto Baia, né? Sim, sim. Ali eles ficaram, né? E nós, eu com meu irmão, medo, sim, soldado, bem. Onde é a
Casa Royal, aquele banhado, né? A gente ia até no pescoço do banhado, daquela árvore lá, cheia de espinho, segurando a puxar, não tinha aquela rua que é hoje, na Midega, quando foi construída, era a Rua Brusque, né? Mas ali não teve nenhum incidente? Não, foi tranquila a passagem? Só tem uma. Eles venderam os cavalos e de noite, e como tinha o resto, tinha 2 cavalos, lá tinha 2 cavalos, no outro dia não tinha nenhum. De noite eles iam lá recolher. O único que ficou com o cavalo foi meu primo, Alfredo Banco Júnior, né? Ele escureceu, ele passou pelos fundos, foi a Joinville, ele tinha um tio morando em Joinville, né? O único que ficou com o cavalo, o resto que tinha cavalo em Blumenau, no outro dia não tinha mais ninguém. Meu irmão queria pedir, pai, então quem quer um cavalo? O cavalo era 20 mil reais um cavalo. Enquanto, no fim, meu pai deu 20 mil reais para ele, a sorte foi, quando ele chegou lá, não tinha mais cavalo, já tinha vendido tudo. É que essa turma precisavam de meio de transporte, né? E o cavalo é que levava eles adiante nessa caminhada até o Rio de Janeiro. Eles foram até Jaraguá, ali foram por trem, né? Era tudo. Mas foi tudo tranquilo, né? Aqui foi tranquilo, só que o meu irmão mais velho, minha mãe, ele tinha 18 anos, minha mãe trancou ele no sótão. Pois é, seu Félix, e mais tarde, durante a guerra, por exemplo, Blumenau acabou tendo consequências por causa da Segunda Guerra Mundial. Não teve problema para... Blumenau tinha mais problemas no tempo do Getúlio. Tempo do Getúlio. Ali, quando proibiu o alemão, aqueles velhinhos, e naquela época não tinha esse... Mas o governo Getúlio coincidiu, né, com a época da Segunda Guerra. Foi na mesma época? Foi na mesma época. Quem puxou lá dentro era... Eu trabalhei naquela época na General Electric. Ali o patrão me deu uma revista, Queima. Mas é curioso, né? Life, né? Até o mapa eu tirei, até pouco tempo eu estava com o mapa do mundo, né? Ali tem Oswaldo Aranha e o Mr. Dulles. E no lado da Aranha tinha um berçozinho com um boneco lá dentro marcando Getúlio, né? Onde o Dulles disse, nós precisamos bases aqui no Brasil, né? Porque no Atlântico Norte está cheio de submarinos e nós precisamos atravessar. E no Atlântico Sul não tem submarino, né? Então nós fomos afundar navios brasileiros e vamos dizer que foram os alemães. Né? Era essa história que você contava na época, então? Quem contou a história no Cruzeiro foi David Nasser, né? Ele escreveu no Cruzeiro, né? Mas essa figura estava no meio do livro, né? Onde o Dulles disse, o Getúlio também é ditador, ele não vai lutar contra a ditadura. Ali nós vamos obrigar ele a entrar na guerra. Muito bem. Seu Félix, vamos fazer um intervalo, a gente toma uma água, depois volta e continuamos essa prosa, pode ser? Pode. Félix Balgatti é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o senhor Félix Balgatti. Nós fechamos o primeiro bloco do programa falando sobre a Segunda Guerra, influência positiva ou negativa. A guerra não é bom para nenhum dos lados, né? Então, o senhor disse que em Blumenau, um dos problemas mais sérios foi a proibição, por exemplo, do idioma e de escrever em alemão, né? Só que o jornal
É proibido, mas ele circulou mais 2 meses em alemão, porque a mulher do Bidu Braga, que tinha o cartório civil, a mulher dele queria terminar o romance que estava no jornal, né? Por isso ele teve... O Bidu Braga deixou passar mais 2 meses em alemão. Ah, conseguiu. Mas tinha alguém aqui fiscalizando, por exemplo? Tinha representantes do governo federal? Ou só o exército aqui que policial? Aqui o exército, Letraço tinha na companhia aérea, na Artex, tudo naquelas indústrias, quem estava manejando aquilo era o exército, né? Era assim, é? Aqui o que estava na lista negra mesmo é o Carlos Renault de Brusque. Esse que estava aí no primeiro, na lista negra, é o primeiro em cima, né? Senhor Félix, a gente começou o programa, o senhor lembrou dos tempos de criança, que nasceu ali na região central, próximo onde é hoje o Carlos Gomes. Aí nós falamos do túnel, né, que foi construído lá, e o senhor disse que não tinha outra finalidade a não ser o escoamento da água. Né? Mas o senhor deve ter ouvido muito mais do que eu e de muita gente que nos assiste agora, aquela história, e que pode ser uma lenda ou ser verdade, o senhor pode contar a sua versão, de que teria sido feito o túnel para ser um caminho, uma fuga, né, durante a guerra, é verdade? Não, porque ele não tinha, o máximo que ele tinha 40 metros. Ele só ia ali onde o terreno estava baixo, né? E terminava logo onde tinha caído lá do barranco por Ribeirão. E aquele espaço lá embaixo do palco do Teatro Gomes, o túnel não chegava até lá? Não. Aquilo é uma lenda, né? Porque já naquela época, a escola alemã já se chamava Pedro II, né? Sim. E para fazer o túnel até lá, imagine, passar por baixo do muro da Sagrada Família, por baixo do Hospital de Santa Isabel, debaixo do Ribeirão do Bom Retiro, né? Vamos voltar a falar desse jornal que foi onde o senhor começou a trabalhar, distribuindo o jornal Blumenau. Zeitung. E o senhor ficou muito tempo nesse jornal, não? Que era da família Balgar? Eu fiquei até que ele fechou, 37, né? Pois é, mas então o senhor ficou um bom tempo trabalhando nele? Eu comecei... Sempre entregando o jornal ou o senhor fez outra coisa? Depois eu comecei a pegar a composição da parte humorística, né? O senhor fazia o quê? Fazia charge, desenho? Não, aquilo já vinha, porque era tudo copiado de jornais do Rio, de São Paulo, quando vinha, o redator então marcava os trechos que era para publicar. Esse aqui não tem, né? Esse aqui só tem textos e... O que era publicado no jornal naquela época? Tem aqui, né? Convocações da justiça. Pois é, sim, são os editais da época, né? Convites. Pois é, mas aqui a metade do jornal está escrito em alemão. Tá, mas como é que era aqui? Era uma parte em português, outra parte em alemão? Não, só tinha tinha umas propagandas em português, né? A convocação e o negócio da justiça, né? Pois é, aqui, por exemplo, tem um convite que diz assim, em português. Convite, Comissão Executiva do Partido Republicano de Santa Catarina, em Blumenau, abaixo, assinada, convida o eleitorado do partido neste município que não seguiu a dissidência e acompanha a política situacionista chefiada pelos doutores Lauro Miller e Felipe Schmidt, a se reunir domingo, dia 16 do corrente, às 15h no Salão Ricardo Holtz, para eleger os 5 representantes do partido. Aqui estão os chefes, né? Sim, o Ricardo, né? Leopoldo, Hermann Balgart. Quem era o Hermann Balgart? É meu avô. Teu avô? Carlos Ienzio Júnior, Dr. José... Bonifácio Cunha. Olha só. Pois é, só para... Primeiro homem de cor aqui de Blumenau. Quem? José Bonifácio da Cunha. Era um baiano. Baiano. Nós nunca a palavra preto era proibido, né? A minha avó sempre dizia, a cor é só na pele.
né? Isso naquela época ainda. O resto é tudo igual. Né? Que bacana. Porque nós descendemos da parte norte da Europa, que o sol era mais fraco, por isso nós somos claros. E os outros, escravos, que vêm da África, e por isso eles têm outra cor, né? Pois é. Então, o jornal então tinha, ele circulava uma vez por mês? Não, 3 vezes por semana. 3 vezes por mês? Mas ele tinha boa circulação, então, né? Terças, quintas e sábados. Então, quem é que escrevia aqui? Eram colaboradores, alguém já especializados? Como é que era? Não, porque ali... Só viviam do jornal ou tinham outros trabalhos também? Não, fazia impressos de gráficos, né? Sim, eu digo, mas quem escrevia aqui no jornal, ele tinha outro emprego, outro trabalho ou só fazia o jornal? Só o jornal, né? Olha só. E tinha outros jornais naquela época circulando, só esse? Não, mais tarde veio o Overspool, né? Mais tarde, depois começou aqueles Barcini com Cidade, não? Depois o Rato Meringue com o Lume, né? E assim depois veio o Jornal de Santa Catarina, né? Aqui na Itupava Seca, onde é o Terion, ali. Sim. Agora, senhor Félix, naquela época, lá nos anos 30, 40, antes ou depois dessas décadas, o jornal era um meio de comunicação? Não tinha rádio, não tinha TV, rádio, não tinha nada. Valia o jornal. Só o Já jornal. tinha cinema? Quando o senhor abriu? Cinema, isso é o Bush, Cine Bush, né? Mas era mudo, né? Tinha um velhinho grande sentado no canto, tocando música enquanto passava o filme. Né? O rintintim, né? Ali estava cheio. Né? Dava para arrumar namorada também nessa época lá? Eram os encontros dos jovens? Não. Não, naquela época a gente era novo, né? O velhinho Bush estava sentado na porta da frente. Meninos, entram. Ah, ele era bondoso, é? Né? Não, porque tem amizade, né? Porque quando o pai levava a gente para cabeçudas, né? O filho do Júnior, né? Ele, olha, para o meu pai, quer essa casa? Porque aí ele estava separado da mulher, né? E a mulher estava no Rio e a filha não, ela não vem, né? Então você pode ficar em casa. Quando ela vinha, tinha outra ao lado que era de um parente, né? Do Hotel Grosso, né? E pegava a casa ali. Olha só, o senhor está associando aqui o cotidiano de Blumenau, ao mesmo tempo o litoral. Poxa, as praias deviam ser desertas naquela época, né? Sim, hoje ainda conto as casas que tinha em Cabeçudas. E o comércio aqui nosso, a indústria, como é que é? Indústria, Poucas? tinha poucas, né? Porque como a Eletroaça veio mais tarde, né? Tem mesmo a Teca, a Artex, Sadrosin vendeu aquele muro, aquele terreno tudo para fazer, né? Tá, mas o comércio de Blumenau, ele estava mais centralizado ali na 15, né? Embaixo tinha o Altenburg, depois era a Casa Maia, depois tinha o Laux, do outro, eu não me lembro, era uma casa germinada, na parte de cima, a velha, como é? E o que vendiam? O que tinha? Secos e molhados? Secos e molhados. Tinha outro Laux na rua 15, bem aqui em cima. Então eu botava na rua aquele saco de camarão seco, essas coisas. A gurizada passava a mão no camarão. Corria. Pois é, mas secos e molhados comprava o quê lá? Banha, querosene, sal. Mas que se comprava era trigo, né? Feijão, essas coisas. O pessoal plantava muito aqui ainda na época? Cada um tinha horta, quintal? Cada um tinha seu... Nós morávamos lá e era para o Ramo do Rio, só que quando estava perto da colheita vinha uma enchente, né? Levava tudo. Levava tudo. Falar no Rio, dava muito peixe naquela época, não? E como dava, bagre.
roubá-lo, tudo. Né? O senhor ia pescar lá? Era bom pescador? Mas pescava nos anos 40, né? Tinha família, ele fez tarrafas, as coisas, a gente ia... Dava para dar um mergulho lá também, no rio? A água limpinha, 2 metros, você via os peixes lá nadar. Coisa boa. Nos anos 40, onde a ponte no Bonaus, né? Depois do treino de basquete, né? A gente ia lá, sentava, tinha aquelas pedronas, a gente sentava atrás de uma pedra, a água passava por cima, a gente pegava assim. Então. Na Rua 15, só 2 casas que tinha poço, o resto era tudo água do rio. Interessante. Já tinha energia elétrica naquela época? As casas? Porque o velho Bush fez uma usinazinha no Gasparinho. Né? Era só para casas e iluminação pública, né? O resto veio só depois quando começou a usina Salto, 1915. Só deixa eu recapitular aqui. O senhor começou trabalhando no jornal, ficou um bom tempo nele e depois trabalhou em outras empresas. O que o senhor fez no tempo? Quando fechou o jornal, meu pai já tinha que ter a tipografia aqui, em frente ao Ipiranga. Né? Ali eu tinha que trabalhar. Né? Porque eu, quando andei no Delfino, a minha professora do 4º ano me incentivou para eu ser professor de História e Geografia, né? Porque era meu hobby, né? O senhor gostava e gosta ainda, dá para ver? Tem tudo lá, tem só, né? Mas eu tinha que fazer o 1º e o 2º complementar, né? O meu pai chega de estudo, trabalhar, né? Trabalhou a vida inteira? O senhor se aposentou com que idade? Me aposentei por causa do problema da próstata, né? Com 50 anos, né? Se aposentou novo, né? Está aposentado há mais de 40 anos, então? Trabalhei 41 anos, mas a carteira Blumenau só começou em 39. Né? Sim, porque não tinha... Não tinha Ministério do Trabalho aqui. Né? Não tinha as leis trabalhistas. Não tem nada disso, né? Aqueles anos dos 9 até os 16 eu perdi tudo. E como é que funcionava a hora de trabalho? Quando nascia o sol, ia para o trabalho e só ia se recolher, descansar quando descia o sol? Quando trabalhei na General Electric, era no tempo de escravidão, né, ainda, né? Das 7 até meio-dia, até 1h, da 1h30 até as 6. Né? Então, ele chegava, olha, hoje de noite vem um caminhão de Rebrandor, de carro, você vai levar uma geladeira para Augusto Bauer, né? Me deu dinheiro de volta do ônibus, né? E ônibus de Brusque, de manhã às 7 eu ia às 5 da tarde. Né? E os caras, damos a geladeira lá no Augusto Bauer, ele disse, levamos para o hotel. Chegamos lá na ponte, o cara falou, olha, onde tem aquela luz vermelha lá tem hotel. Cheguei lá no hotel, tem um policial, e digo, isso aqui é hotel ou cadeia? Ali eu tinha R$1.500, né? Justamente isso que o cara do hotel, né, que nem eu, e fiquei o dia todo em Brusque, porque quando eu liguei, arrumei a geladeira lá, já clareou, era no verão, né? Eu já fui para lá. E quando sai no portão, lá vai o ônibus. Agora fica até 5 horas da tarde, sem dinheiro, vergonha de pedir um copo d'água. Né? Coisa, né? Ainda perdeu o ônibus. Bom, para nós fechar, o senhor também fez outras coisas, além de trabalhar, lógico. Praticou esporte, por exempro. Chegou a ser jogador de basquete. Esse é meu hobby. Basquete, eu gostava de jogar, porque eu tinha 1,76 m e os outros lá de 1,90 m, 1,80 m. Isso lá nos anos 40, né? E eu gostava de jogar com o grande. Jogavam em que? No Ipiranga? Ipiranga, Naquela época chamava bola ao cesto, né? E naquela época não é como hoje em dia, qualquer coisa medalha. Né? Nossa quadra era de macadame. Quando chovia não dava para treinar, não dava para fazer jogo.
nós compramos 2 carroçadas de areia e 20 sacos de cimento, arrão pedreiro, uma turma ficou de fazer massa, outra levava lá para o pedreiro, né? E vê se hoje em dia, né, a gente ainda tinha que ser sócia para poder jogar, né? Onde ia tinha que pagar passagem, estadia. Coisa. Senhor Félix, quero te agradecer por ter me recebido aqui na sua casa, contar um pouquinho de sua história, que é enorme, né? Imagina, o senhor vai completar 92 agora em breve. Então pensa só quanto o senhor viveu, viu essa cidade crescer, se desenvolver. Quem sabe oportunamente eu não volto aqui e a gente continua contando um pouco mais dessa sua história de vida. Muito obrigado, hein? De que? Disponha. Félix Balgarte foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. Um grande abraço e até a próxima.